Uma das divisões mais fortes na comunidade entre velhos e idosos é sobre a origem dos lendários no mundo Pokémon, principalmente porque Mew e Arceus são, em épocas diferentes, dito como os seres originais de todo o universo Pokémon, sendo o primeiro Pokémon ou sendo o primeiro ser no geral. E isso me fez parar para pensar sobre todos os lendários no geral, já que vários deles têm menção de origens de formas diferentes. Então o vídeo de hoje é sobre a gente tentar entender a origem de todos eles e criar um parâmetro sobre como forma um lendário no mundo Pokémon. Vamos começar do começo pra gente criar a base de tudo. Primeiro veio o ovo, e dele saiu Arceus. Agora chega de dramatização porque isso não é pouca mitologia. A gente sabe que Arceus é o deus do mundo Pokémon com certeza absoluta, depois de Legends Arceus ter explicado tudo pra gente. Lá a gente vê ele na forma verdadeira, ele é aquela luz no começo do jogo que tá falando contigo do além, sendo o equivalente ao Big Bang que surgiu do nada. E questionar a existência dele é muita filosofia pra esse vídeo. Agora, voltando. Dele em si, a gente sabe que saíram alguns Pokémon, primeiro Dialga Palkia, e dessa criação saiu Giratina, os 3 conceitos de tempo, espaço e antimatéria. A partir da criação deles 3, o outro trio, o do lago, imediatamente depois foi criado também. Literalmente por causa do primeiro trio. Com isso nós temos 6 confirmadamente criados diretamente pelo Arceus. E, assim, muitos dos outros que existem são especulados serem criados diretamente pelo deus Pokémon, mas existem ideias diferentes sobre a origem deles. No geral, existem teorias que imaginam que todos os Pokémon lendários são criados diretamente por Arceus, mas também é mais prático pensar que na realidade depende, já que alguns são incorporações físicas de conceitos gerais, e às vezes é só um cachorro muito velho. Eu acredito mais nesse caso de que depende. Olhando para Dialga e Palkia, a gente consegue inferir que a ideia no mundo Pokémon é de que tudo que existe em conceito, tempo, espaço, antimatéria, conceitos físicos e biológicos importantes para o funcionamento desse multiverso, tem a sua incorporação física representada por um Pokémon. Só olhar para a Terra, cada uma das 3 camadas dela tem um representante: Groudon a Terra, Kyogre o mar e Rayquaza a litosfera que encobre o nosso planeta, o que torna ele habitável. Os 3 juntos sendo as partes desse planeta que em si também tem seu próprio representante, Zygarde. E assim, não só nesse planeta, mas por exemplo, as estrelas no espaço também têm isso, com Solgaleo e Lunala. E eu sei, a Lua não é uma estrela, mas deixa um pouco de liberdade criativa, né? Para criar essa dualidade dentro do mundo dos monstrinhos de bolso, a Lua é uma estrela. Esse é o menor das estranhezas que nós temos aqui. Mas sim, as estrelas Sol e Lua têm encarnações próprias, tendo uma representação física delas em um Pokémon. E aproveitando que falei desses dois, é interessante ver o próprio Necrozma pra gente começar a falar da origem desses bichos, já que, em conceito, Necrozma é dito como aquele que tinha a luz e a perdeu, sendo um prisma de luz primordial de onde todas as luzes vieram. Esse papo de ser luz, ser quem perdeu e vai buscar ela, faz dele um dos principais parâmetros para teorizar a origem de alguns lendários, porque se ele foi criado por Arceus também, ele não foi muito bem programado, já que ao perder a sua luz, ele ficou doido de pedra e foi atrás dos outros lendários que teoricamente são do bem. Bem aqui, bem entre aspas. O que iria contra a própria missão que o seu criador deu a ele. Mas assim, Giratina, né? Acontece às vezes. O que isso implica é que Arceus criou tudo em 7 dias, pipipi popopó. Mas, na real, nem tudo é dele. Vamos começar a dividir aqui por alguns grupos. Primeiramente, as criações de Arceus, aqueles Pokémon que foram criados diretamente por ele. Já comentamos do trio das leis da física e do trio do lago, mas tem outros que eu acho que também são criações dos conceitos que Arceus fez. Necrozma como espaço sideral, o trio dos titãs do clima como as partes do planeta Terra, e assim como eles, os outros astros Lunala e Solgaleo também. Seguindo essa ideia de conceito de que todos os conceitos têm avatares fisicamente, o trio da vida, morte e balanço também são conceitos bem importantes, eu acho, né? Acho que serem derivados de um deus também faz sentido diretamente aqui. Com isso, eu acho que nós temos os 15 lendários principais de Arceus, só que como vocês não viram no último vídeo, porque, no caso, ninguém viu o meu último vídeo, eu falo de mais 2 lendários que, inspiracionalmente, têm conexão direta com Arceus, já que Arceus é Deus e eles, inspiracionalmente, são anjos, Latios e Latias, que
como eles são derivações diretas do criador, logo sua criação, eles são criação do Arceus, eu colocaria eles aqui junto desses outros. Então vamos ao grupo de Pokémon lendários que não são tão fundamentais, mas que tem conexão com o deus Pokémon baseado na conexão e inspiração em volta de cada um deles. Latios e Latias, que nem eu disse, ambos são Pokémon anjos, no conceito bíblico mais famoso atualmente no Brasil, sendo emissários de Deus. Por isso, provavelmente foram criados por ele. Assim como o Mew, ele em si ainda faz todo sentido com a sua lore de ser o primeiro Pokémon, já que estamos separando Pokémon, seres místicos, lendários, que são a encarnação de conceitos do resto, dos Pokémon comum. Então, nada muda. Ele é o primeiro que começou esse resto. Temos também Regigigas, que parece a literal primeira tentativa de uma criação à mão ao invés de conceitual, tipo Slow Start. Começar lentamente. Faz sentido conceitualmente ele criar isso para tentar moldar a Terra à sua forma necessária que demorou anos, pensando naquele planeta como o planeta onde tudo vai acontecer. Quais motivos? Pergunta para ele. Além deles, Terápagos, o Pokémon que é a base de tudo, já que é a base do conceito de tipagens, por isso seu contexto tanto sendo do tipo normal, que é o tipo original que dá luz aos outros, quanto também no contexto de ser a base de tudo por ser a tartaruga que carrega o mundo nas costas. E uma vírgula aqui, se tem uma coisa que Pokémon hoje em dia faz muito bem é design. Se tu para uns segundos para pensar no conceito, nas inspirações e tudo por trás de cada um, é lindo demais. Então eu diria 20. Esses 20 em si foram criados diretamente por Arceus. Eu só diria que, em questão de ordem, Mew ou o trio de Kalos foram os últimos. Só depende da imortalidade do Mew. Já que eu imagino que morte nem vida afeta esses lendários tão base da realidade que nem falamos. Então assim, vamos parar aqui pra pensar, tipo, não dá pra imaginar que o Dialga em si é assassinável. Você não pode matar o conceito de tempo. E assim, como nós vimos, o trio do lago foi criado imediatamente depois que Arceus viu Dialga, Palkia e Giratina. Ele olhou pros 3 lendários e pensou, melhor inventar o conceito de cérebro para esses bichos saberem pensar. E, inclusive, isso tá literalmente na Bíblia de Pokémon. O trio do lago só existe porque Arceus não aguentou os 3 brigando e falou, faça-se a sinapse. E isso é ainda mais legal porque fisicamente faz sentido a questão do Dialga, Palkia serem assim, já que, né, o Big Bang. Mas esse vídeo é religioso. Né? Então vamos deixar a ciência pra lá. Depois disso, mesmo não sendo desvivível, o próprio conceito de tempo ainda tem um outro adjetivo, porque ele é dominável. E daí vem o próximo grupo de lendários. Os conceitos... Calma aí, eu li errado. Ainda sem pensar em humanos, existiram os primeiros lendários naturais, seres que, devido à realidade está se ajeitando ainda, são conceitos derivados dos outros conceitos. Aqui nós temos o Quarteto dos Ventos, as 4 estações que nasceram diretamente da briga entre titãs do clima, porque, né, clima. O Heatran, ele surge aqui também diretamente do Groudon e Regigigas, provavelmente puxado um de dentro do outro, na mão, ou por cordas, que nem diz a Pokédex do Regigigas. Nós também temos o duo Yin Yang original, que são os mensageiros da vida e morte Lugia e Ho-Oh, que são provavelmente derivados do trio de Kalos. Nós temos também a origem original do original trio de pássaros originais de Kanto, que originalmente eram queimar, congelar e chocar, quer dizer, relâmpago. Eles funcionam mais ou menos como o Quarteto das Estações que nós vimos ali, nascendo no mesmo conceito. A gente aqui neste canal, lembrando a vocês, não leva filmes como algo canônico, então esquece Pokémon 2000. Aqui você tem uma dualidade, eles serem inventos, ou então eles serem exatamente a encarnação daquilo, queimar, congelar e relâmpago. Um que é interessante e vai servir de ponte pro próximo grupo é Melmetal, que ele é Mercúrio só. Mercúrio em si é derivado do Heatran, que é a camada manto da Terra. Então ele já é o derivado do derivado, assim como o trio das bestas felinas, que são derivados do Ho-Oh especificamente, e os Regis, que vieram do Regigigas, já que não estava aguentando mais trabalhar sozinho ao longo das eras, então ele criou esses bichinhos. E por último, Manaphy, que é conceitualmente o Mew da água, literalmente tendo Phione para mostrar essa ideia, esse conceito. Inspiracionalmente assim, mas como que ele surgiu? Eu imagino que, assim como o próximo grupo, o Manaphy só apareceu como um dos primeiros filhos do Mew, cuja missão, dado o seu contexto, era criar Pokémon, então ele foi lá e criou os bichos no mundo. O Manaphy em si surgiu desse conceito de ser a criação a partir da criação. Por isso que ele tem o seu próprio filho, assim como o Diancie tem o seu próprio filho.
passou um mosquito. Moleque, eu deixei esse quarto o dia inteiro com a porcaria do repelente ligado. Até me perdi. Sendo todos filhos do mesmo primeiro C. Eu diria que todos esses a seguir aqui são, de um jeito ou de outro, só filhos do Mil. Mas mais no sentido de serem lendários que atingiram esse patamar por chegarem ao topo da cadeia alimentar e foram ficando mais fortes. Eles alcançaram a força para ser chamado de lendário por meios comuns. A maioria dos lendários daqui são, em um contexto ou outro, só fortes. É só olhar pro Korai e Miraidon. Ambos são só lendários, que por serem os bichos que mandam nos seus habitats, conseguiram o título de lendários. Assim como eles, Zeraora, Urshifu, Zarud, literalmente no mesmo conceito, só que em contextos diferentes. Não só, mas as lendas de Galar também têm algo parecido, sendo apenas os Pokémon abençoados pela realeza, da mesma forma que Calyrex e seus cavalos. E o contrário também funciona, com Patcheron sendo uma fruta tão podre que usou seus poderes para criar seus servos, mas vindo no mesmo lugar. Esses aqui, eles chegam bem perto de um conceito que nós vamos explicar daqui a pouco, então lembra desses grupos assim que a gente for falar dos próximos. Mas, nesse contexto, a gente consegue ver o Quarteto Mosqueteiro conseguindo a mesma benção mais naturalmente. Isso porque, assim como Ogerpon e Celebi, a benção da floresta do meio ambiente, a energia dos seres que ali habitam, são capazes de dar poderes aos Pokémon. A natureza do mundo Pokémon em si funciona dando essa energia em específico para os bichos conseguirem ser isso. A gente vê isso com os Tapus, saindo da energia da terra junto do desejo dos bichos locais. Eles vieram ser quem protege quem habita ali, uma mistura de força bruta dos vulcões com a natureza que nasce e floresce após a erupção. Todos eles sendo naturalmente a vontade de proteger o seu local. Tudo isso é conectado agora, a partir da 6ª geração, ao tipo Fada. E se a gente olha para os Tapus, a gente para pensar na mesma logística ao qual a gente pensa as Ultra Beasts além do multiverso. Porque eles surgiram naturalmente nesses outros lugares, sendo Pokémon comum que dominaram as coisas. E uma coisa que me deixa na dúvida nos Tapus, em específico só deles, é se houve alguma interferência humana. Porque na época humanos já existiam e nós sabemos que eles são capazes de criar lendários e míticos. Mewtwo, Silvally, Magearna, Genesect, todos eles foram criados por humanos. Mas a gente já fez um vídeo inteiro sobre isso, então vamos focar nos outros que tem conexão com as coisas envolvendo os humanos no geral. O vídeo é sobre origens. Darkrai e Cresselia são um bom começo. O conceito de sonhos e pesadelos é uma criação humana. Afinal, ambos são a mesma coisa. A gente que conceitualmente separa. Com isso, existem alguns Pokémon que são derivados de conceitos humanos. Desejo, gratidão, sorte, música. Mas a gente tá falando só de positivos. Assim como Darkrai tem um lado negativo, a inveja e outras negativas, por exemplo, foram quem criou o Quarteto das Relíquias, diretamente de humanos, assim como aqueles que nós mencionamos na linha anterior de serem algo da realeza. Realezas no mundo Pokémon tinham poderes por algum motivo. Tem mais dois que são envolvidos com conexões, conceitos humanos, que surgiram à base de coisas que os humanos pensaram, mas eu não consigo chegar a uma origem nem conceitual para eles, que é Volcanion e Marshadow. Genuinamente deixem nos comentários aí da onde vocês acham que ele pode ter saído, porque do Mil, provavelmente, assim como todos os outros Pokémon objetos, mas como? Ao menos com os últimos que nós vamos falar agora, a gente sabe da onde eles vieram. Chuva de meteoro é algo recorrente no mundo Pokémon. O trio Dragão, Eternatus e Deoxys, todos são bichos que aparecem do nada vindo do espaço. Desses, só Deoxys a gente sabe a origem, sendo um vírus que mutou do espaço. Mas, assim como Rupa, nenhum deles a gente sabe de verdade como nasceu. Ou mais importante, de quem eles nasceram. Agora, meu cabelo ali não deixa... Moleque, isso tá muito bom. Ah!